Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que Jesus, ele foi o único homem que obedeceu rigorosamente o Pai. Nós vamos perceber que Jesus foi o homem que obedeceu rigorosamente o seu Pai. Nós vamos perceber que Jesus foi o homem que atendeu rigorosamente o Pai. Ele não fez a sua vontade, ele não fez o seu querer, ele não foi para o lugar que o Pai não queria, ele não entrou no caminho que o Pai não queria, não. Ele obedeceu rigorosamente o Pai. Quando Jesus estava lá em Cana na Galileia, que sua mãe o procurou, ela disse: olha, já acabou o vinho, o senhor não vai fazer nada. E Jesus então dirige para sua mãe e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Chegou a minha hora. Quando nós vamos lá no capítulo 7, versículo 30, diz o texto: os guardas não puderam prendê-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, os guardas foram para prender Jesus, mas não era chegada a hora ainda. Não era chegado o momento de Jesus. Quando nós vamos lá no capítulo 20, o texto diz: e ninguém o prendeu no templo, porque não era ainda chegada a sua hora. Percebe que todas as vezes que tentaram prender Jesus, e isso não aconteceu, é porque não tinha chegado a hora dele. Ou seja, Jesus estava dentro da agenda do Pai. Jesus estava caminhando dentro da vontade do Pai. Tudo que o Pai tinha estabelecido estava ali, dentro da vontade dele. Lá em Caná ele respondeu: não é chegada a minha hora. Os guardas vieram prender, não é chegada a minha hora. Outra vez tentaram prender, não é chegada a minha hora. Mas quando Jesus ele entra triunfalmente em Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele disse: agora chegou a hora, agora chegou o momento. E o texto que lemos, ele começa dizendo: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sabendo Jesus, olha, chegou a hora, chegou o momento de ele ir embora desse mundo, chegou o momento de ele ter com o Pai, chegou o momento de eu ter encontro com o Pai. Ele começa então a instruir os seus discípulos. Lá no capítulo 17, tendo terminado seus ensinos no cenáculo, antes de ir para o Getsêmani, Jesus disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. É chegada a hora, chegou o momento, para que o Filho te glorifique a ti. E o texto que nós lemos, Jesus, ele estava diante da cruz, ele estava perto da cruz, estava chegando o momento dele passar pela cruz, dele ser pregado na cruz, dele carregar a cruz. Estava chegando esse momento, estava chegando esse tempo. E quando nós lemos a história, nós vamos ver que as ruas, elas estavam tomadas de pessoas, porque era o momento da Páscoa, era o momento do povo celebrar a libertação, era o tempo deles celebrar, porque eles haviam sido libertos.
tipo de Cristo em toda a Bíblia. E mais, porque a festa da Páscoa era o momento em que o povo se reunia para celebrar, para trazer à memória esse momento, esse tempo tão importante. E a morte de Jesus, ela seria pública. A morte de Jesus seria pública. E os sacerdotes, eles já estavam ali se preparando para essa grande festa que marcava a saída do povo do Egito. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo momento, Jesus estava lá, sabendo que era a sua hora, sabendo que era o momento dele partir, dele ter encontro com o Pai, nesse dia de festa, nesse tempo de festa. E aí então ele começa a ministrar para os seus discípulos. Ele começa a instruir os seus discípulos. Ele começa a ensinar os seus discípulos: olha, chegou o meu tempo, chegou o meu momento, chegou a minha hora, e vocês precisam saber de algumas coisas. Vocês precisam aprender algumas coisas. Vocês precisam colocar em prática algumas coisas que eu vou deixar para vocês. E Jesus então começa a instruir os seus discípulos. Jesus começa a ensinar os seus discípulos. E a primeira lição que nós encontramos aqui nesse texto é o amor de Jesus pelos seus discípulos. É o amor de Jesus por eles. O que nós encontramos aqui, o que nós percebemos aqui, é que a morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não aconteceu porque alguém tramou a sua morte. A morte de Jesus não aconteceu porque alguém decidiu matar Jesus. A morte de Jesus não aconteceu pela trama dos judeus. A morte de Jesus não aconteceu porque Judas o traiu. A morte de Jesus não aconteceu por causa de Anás e Caifás. Não. A morte de Jesus não aconteceu por causa dos soldados. Não aconteceu pela trama dos judeus. Não aconteceu por causa de Anás e Caifás. Não aconteceu por causa dos soldados. Não aconteceu porque alguém o perseguiu. A morte de Jesus não aconteceu porque Pilatos não teve coragem. Pilatos foi covarde. Então Jesus morreu. Não. Jesus morreu porque Pilatos não teve coragem de falar a verdade. Porque quando Jesus estava diante de Pilatos, e Jesus então algumas vezes respondeu e outras não, o texto diz que Pilatos ficou admirado com a postura de Davi, de Jesus. Pilatos ficou admirado, pelo comportamento de Jesus, ao ponto de dizer: eu não vejo nada desse homem. E quando Jesus então ia para a cruz, ele poderia até defender Jesus, mas na verdade ele não poderia fazer nada. Por quê? Porque a morte de Jesus fazia parte do plano do Pai. A morte de Jesus já estava estabelecida. Jesus tinha que morrer. Talvez você tenha assistido alguns filmes, e você fala: mas que crueldade, como esses soldados são ruins, por que fizeram isso com Jesus? Não, isso é um filme, mas a morte de Jesus fazia parte do plano do Pai. Por isso que tudo que ele fez, fez de acordo com a vontade do Pai. Jesus sabia que estava indo para a cruz. Jesus sabia que a sua hora tinha chegado. A despeito do seu sofrimento, a despeito das perseguições que ele sofrera, ele sabia que tinha chegado a sua hora. Chegou a hora de eu ir para a cruz, chegou a hora de eu morrer. Mas o texto, lá nas primeiras palavras, ele diz que ele amou seus discípulos até o fim.
Ele sabia que ele ia morrer, mas ele continua instruindo seus discípulos. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas ele continua amando os seus discípulos. Ele sabia que Pedro iria trair, iria virar as costas para ele, iria negá-lo, mas ele continua amando os seus discípulos. Ele sabia, Pedro vai me trair, mas ele continua manifestando seu amor, ele continua declarando seu amor. Ou seja, eu preciso instruir meus discípulos, eu preciso ensinar meus discípulos. Meu Senhor vai morrer, o Senhor vai ser entregado na cruz, mas ele continua demonstrando seu amor, esse amor incomensurável, esse amor que não diminuiu, esse amor que não teve pausas, esse amor que não teve brechas, não. O mesmo nível de amor que Jesus tinha pelos seus discípulos, andando com ele, e agora, sabendo que um iria negá-lo, que o outro iria traí-lo, mas ele continua amando com um amor profundo, com um amor que o homem não pode entender, não pode compreender, mas Jesus, ele continua manifestando o seu amor. Jesus continua amando seus discípulos até o fim. A Bíblia diz que Jesus os amou a ponto de deixar a sua glória, a ponto de deixar o seu trono, entrar no mundo, fazer-se carne, de rico se fazer pobre, de mestre se fazer servo, do Deus Todo-Poderoso, Jesus Todo-Poderoso, que realizou milagres, agora está lá diante dos discípulos, se rendendo diante deles, em outras palavras dizendo: eu sei que vocês vão virar as costas, vão me abandonar, mas eu quero dizer que eu os amo. Eu quero dizer que continuo amando vocês. Ele abre mão da sua glória, ele abre mão do seu trono, e agora passa a ser perseguido, zombado, cuspido, ignorado pelas pessoas, ignorado pelas autoridades, sabendo que o seu corpo ia ser pregado no madeiro, mas ele continua amando, ele continua amando. Vai ser pregado na cruz, mas ele continua amando e demonstrando o seu amor imenso, demonstrando o seu amor infinito, demonstrando o seu amor eterno. E por mais que eu pregue, por mais que alguém pregue, nós não poderemos mensurar o amor de Deus, nós não poderemos mostrar o tamanho do amor de Deus pelos discípulos e por nós. Por mais que falemos, nós não conseguiremos demonstrar esse amor, mas Jesus, ele mostra esse amor, ele revela esse amor. Esse texto mostra que pode chegar diante de Deus o mais vil pecador, esse amor continuará se manifestando. Pode chegar no mais vil pecador, o perdão continuará se manifestando. Porque da mesma forma que Jesus amou os seus discípulos até o fim, ele continua amando eu e você, ele continua amando a humanidade até o fim. Esse texto mostra para nós que Jesus sabia quem ele era, sabia de onde ele tinha vindo e sabia para onde ele ia. Sabia o que lhe esperava, sabia o que lhe aguardava, mas esse texto mostra para nós que os privilégios que Jesus tinha, o poder que ele tinha, o lugar que ele tinha, esse texto mostra para nós que essas garantias que Jesus tinha,
privilégios que ele tinha não implicava em orgulho, em poder, em soberba, em vaidade, mas em humildade. Aleluia. Glória a Deus. Ele tinha poder, ele tinha um lugar, ele tinha uma autoridade, mas ele sai desses níveis que ele estava e ele vai descendo, ele vai se humilhando, e ele vai então mostrando a sua humildade. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe da sua origem, ele sabe para onde ele ia, mas agora ele começa a mostrar para os seus discípulos aqui, dando a eles uma lição de humildade, uma lição de submissão, uma lição de serviço. Ele sabia que ele era o rei dos reis, ele sabia que ele era Senhor dos senhores, ele sabia que o Pai tinha confiado tudo para ele, sabia que o Pai tinha colocado tudo nas suas mãos, mas ele disse: não, os meus discípulos, eles precisam aprender algo mais, e eles vão aprender através do meu exemplo, eles vão aprender através da minha postura, eles vão aprender através do meu comportamento. E o que ele fez? E o que ele fez? Da sua riqueza, ele vai para a pobreza. Do seu poder, ele vai para o nível de servir. Da sua riqueza, ele faz como um pobre. E o texto diz que quando eles se reúnem, quando eles sentam à mesa para cear, eles tinham chegado de uma viagem, e os pés dos discípulos estavam empoeirados, e o lugar que eles estavam ali, não tinha servo, não tinha escravo, estava ali Jesus e os seus discípulos, e aí eles sentam então, para comer, mas não poderiam comer com os pés sujos, não poderiam comer com os pés empoeirados, e aí um olha para o outro, e ninguém toma atitude, um olha para o outro, e ninguém se manifesta, porque certamente eles sabiam que eles não poderiam comer daquela maneira, com os pés sujos, mas olham para o outro, e não toma atitude, não se manifesta, e aí Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, olha para um lado, olha para o outro, e ninguém se manifesta, e eles estão conjecturando. Jesus pergunta: escuta, cadê a toalha? Alguém certamente regalou os olhos. Jesus, cadê a bacia de lavar? O outro: traga até a mim a bacia e a toalha. E o texto fala que Jesus então, ele se inclina ali para os seus discípulos. Demonstra o seu amor, sabendo tudo o que iria acontecer, mas essa humildade aqui continua demonstrando o seu amor, mas ele expressa esse amor através do servir, através do serviço, e a Bíblia diz então que ele se inclina com a bacia nas suas mãos, com a toalha, e começa a lavar o pé dos discípulos. Imagina o que estou conjecturando aqui, talvez alguém pensando ali: ah, mas eu deveria fazer isso, ou talvez outro: mas o que Jesus está fazendo? O que o mestre está fazendo? Isso é missão para ele, isso é o papel dele, é o nosso mestre, mas o que ele está fazendo? E Jesus começa então a lavar o pé dos discípulos, até Pedro, que tinha aquele ímpeto, né? Nesse momento aqui, Pedro também, parece que Pedro fica extasiado nesse primeiro momento. Pedro não se manifesta. Você lembra de Pedro? Qualquer coisa que acontecia ali, Pedro já levantava, já tomava frente, já queria defender Jesus, já dava bronca nos seus colegas. Mas agora, na mesa com Jesus, Pedro também fica ali anestesiado, e talvez um olhando para o outro: o que o mestre está fazendo? O que Jesus está fazendo? O que o nosso mestre está fazendo? Jesus então começa a lavar o pé dos discípulos.
Eles não tomaram iniciativa, mas Jesus, sendo mestre deles, toma a iniciativa de começar a lavar os pés dos seus discípulos. Toma a iniciativa de enxugar o pé dos seus discípulos. Jesus começa a mostrar para eles que quem serve é o melhor. Em outras palavras, que quem serve é mais poderoso do que aquele que manda. Que quem serve é mais honrado do que aquele que espera ser servido. Jesus começa a mostrar para eles que quem serve é mais honrado do que aquele que espera sentado para ser servido. Jesus começa a mostrar para eles que o orgulho, que a vaidade não fazia parte do seu reino, não fazia parte daqueles que caminhavam com ele. Jesus começa a mostrar para eles: olha, se vocês querem realmente viver uma vida de reinos, vocês precisam deixar o orgulho, vocês precisam deixar a vaidade, vocês precisam deixar de buscar o poder e se humilhar e servir uns aos outros e abençoar uns aos outros. Jesus começa a mostrar para eles, através do exemplo, que é melhor servir do que ser servido. Porque outra feita, a Bíblia diz que eles abrigavam no coração quem era melhor, quem era o mais poderoso, quem tinha que estar na frente, quem tinha que estar com Jesus. E agora Jesus, nas suas últimas instruções, Jesus começa a mostrar para eles quem era melhor, ou quem seria o melhor. Em outras palavras, quem é que estaria em destaque? Era quem servia ou quem era servido? E nesse momento a Bíblia diz que Judas, ele já tinha tomado a decisão de entregar Jesus por causa de 30 moedas de prata. E nessa situação Jesus está ali, ó, lavando os pés dos discípulos. E eu fico a imaginar, né? Judas, que já tinha comungado tudo, preparado tudo, ele olha para Jesus ali, lavando seus pés. Ele já tinha feito a trama, e agora Jesus está ali, mostrando o sinal de humildade, lavando os seus pés. Jesus então vai diante desses homens que se achavam importantes, que achavam que mereciam alguma coisa. Jesus então vai diante desses homens que achavam que tinham direito a algumas coisas, e começa a mostrar para eles: olha, vocês precisam ser humildes. Jesus então, ele se veste, ele se comporta, ele tem uma atitude que aos olhos dos discípulos era incompreensível, mas ele tomou essa atitude para mostrar como que os seus discípulos deveriam ser, como os seus discípulos deveriam se comportar. Ele então lava o pé dos seus discípulos. Sendo Senhor e Mestre, Jesus, através do seu exemplo, ele repreende o orgulho dos seus discípulos, ele repreende a vaidade dos seus discípulos. Jesus mostra para eles que no reino de Deus, maior é aquele que serve, que no reino de Deus, maior é aquele que lava os pés, que no reino de Deus, maior é aquele que se inclina, que no reino de Deus, maior é aquele que estende a mão, que no reino de Deus,
pessoas estão à sua disposição, mas quantas pessoas você está servindo? Jesus mostra para ele: olha, eu quero dizer para vocês que maior não é quantas pessoas servem você, mas quantas pessoas você serve. No reino de Deus é isso. Não é quantas pessoas estão à sua disposição, não, mas é quantas pessoas você está servindo. Ah, não, eu tenho tantas ao meu dispor, eu tenho tantas para me servir. Deus estava dizendo: olha, no meu reino não é assim, não. No meu reino é o inverso. Quantas pessoas você serve? Quantas pessoas você abençoa? Quantas pessoas você estende a mão? Então, esse é o maior. Esse é o maior. Esse texto, ele mostra que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não desejou, não buscou ser igual, não buscou ser poderoso ou mostrar o seu poder, mas ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou, ele se entregou, ele sofreu, ele cingiu-se com uma toalha e disse para os seus discípulos: olha, é assim. Querem ser meus discípulos como realmente precisa ser? Então você precisa cingir a toalha. Então você precisa pegar a bacia de lavagem. Você precisa, então, servir. Ah, mas eu sou. A partir desse momento você precisa deixar de ser quem você é e passar a ser a partir do exemplo que eu estou dando, a partir do exemplo que eu estou deixando para vocês. Como nós precisamos dessa missão. Como eu preciso dessa lição, Jesus. Essa lição de humildade. Essa missão de servir. Essa missão de estender as mãos. Porque tem muitos poderosos na igreja hoje. Tem muitos poderosos no pedestal. Ah não, isso eu não faço. Ah não, isso aqui eu já sei. Ah, isso aqui eu já aprendi, não preciso mais sentar na mesa para aprender. Ah, eu não preciso mais. Porque, ou seja, muita gente querendo ser servida, mas não quer servir. Muita gente querendo ser cercada por pessoas para ser abajulada, para ser seguida, para ser contemplada de alguma forma, mas não querem servir, porque acham que chegaram no topo, acham que já sabem tudo, acham que chegaram no nível espiritual. Mas Jesus, Ele quer repreender que cada um de nós, esse orgulho que talvez ficou, né? Essa vaidade que muitas vezes nos serve. Por que fazer isso? Eu queria fazer algo mais. Eu queria fazer algo mais importante. Mas nós não tinha algo mais importante que fazer? Tinha. Mas ele decidiu mostrar que pegar a toalha e pegar a bandeja é mais importante do que aquilo que muitas vezes nós imaginamos ser. Humildade e amor, o mundo não compreende isso. O mundo não entende isso. Porque talvez eles não conheçam a doutrina, eles não conhecem a palavra, então eles não entendem isso. Quando você é crente, quando você é cristão, procura fazer isso, eles acham um absurdo.
Mas no reino de Deus é assim. No reino de Deus é assim. Aquele que serve é maior. No reino de Deus é assim. Aquele que serve, ele fica em evidência. No reino de Deus é assim. Aquele que serve, Deus vê com outros olhos. No reino de Deus é assim. Glória a Deus. Aleluia. Jesus mostra agora uma humildade que deixou os seus discípulos admirados. E talvez perplexos por seu comportamento. Por que nós estamos deixando o mestre fazer isso? Mas Jesus sabia. Era para deixar exemplo para eles. Era para quebrar o muro. Era para quebrar a vaidade. Talvez se alguém se levantasse ali, não sei. Talvez Jesus podia até interromper, não. Deixa eu terminar essa missão. Deixa eu terminar essa tarefa. Deixa eu ir até o fim nesse lava-pés. Para que vocês entendam, para que vocês compreendam. E hoje a lição que Jesus deixou aqui. Que nós não podemos nos iludir. Que nós não podemos dar ouvido com as propostas. E infelizmente muitas propostas que algumas igrejas têm oferecido. Que aquele que aceita Jesus, que aquele que recebe Jesus, ele precisa estar por cima. Ele precisa estar sempre na frente. Ele precisa estar sempre em evidência. Esse texto mostra para nós que nós precisamos andar nos ensinos de Jesus, que nós precisamos andar no exemplo de Jesus, que nós precisamos seguir os ensinos que o Mestre nos deixou, ou seja, ele não chegou numa carruagem de fogo, ele não andou numa carroça cheia de parafernália, toda enfeitada. A Bíblia diz que ele andou no jumentinho. A Bíblia diz que ele passou por uma manjedoura. A Bíblia diz que ele foi sepultado num lugar emprestado. Alguém emprestou um lugar para ele ser sepultado, porque ele não tinha. Mas hoje, o Evangelho que é oferecido em alguns lugares, é que você tem que estar sempre por cima. É que você não pode passar por dificuldades. As propostas que nós temos hoje é que você precisa ter prestígio. É que você não pode andar com carro usado. É que você tem que ter o melhor emprego. É que você tem que galgar a melhor posição, senão você não é importante, senão você não é especial. Só que Jesus deixou aqui, através dos seus discípulos, olha, o meu evangelho não é esse. Você não está dizendo que é proibido você ter essas coisas, não. Mas Jesus ele disse também, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo, olha, nem sempre você vai estar por cima. Às vezes, a árvore vai balançar. Às vezes, o vento vai soprar. Mas segura firme aí, porque no meu reino é assim. Segura firme aí, porque a vida cristã é assim. Mas as propostas que nós ouvimos é essa, não. Você tem que estar sempre por cima. Você tem que estar sempre em destaque. Alguns argumentam, né? Se você é filho do rei, então você sempre tem que estar na mesa. Sempre tem que estar na ponta da mesa. Se você é filho do rei, sempre tem que estar por cima. Se você é filho do rei, você sempre tem que viver como príncipe.
Mas não foi esse exemplo que Jesus deixou. Não foi esse exemplo que Jesus deixou. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não podemos estar acima do Rei dos Reis. Nós não podemos estar acima do Senhor dos Senhores. Nós não podemos querer estar e andar acima de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Para seguir o seu exemplo, para seguir o que ele nos deixou. Só que tem muitos que querem estar acima de Jesus. Ou seja, eu não posso sofrer, eu não posso passar dificuldade, eu não posso ser perseguido, eu não posso ser injuriado, eu não posso ser... A Bíblia diz, aquele que quer viver uma vida piedosamente em Cristo, ele vai ser perseguido, ele vai ser injuriado. Aquele que quer viver uma vida piedosa, vão correr atrás dele. Mas o evangelho que nós ouvimos, em alguns lugares, não é esse. Você não pode sofrer, você não está aqui para sofrer, você não veio para sofrer. Mas Jesus está dizendo, o meu reino não é assim. No meu reino não é assim. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos por causa do seu nome. Seremos perseguidos por causa do seu nome. Então eu não posso ir, você não pode ir na contramão do Evangelho. Mesmo que diz que nós iríamos sofrer perseguições, que nós vamos sofrer perseguições, é o mesmo que diz, eu estou contigo, eu estou com você. É o mesmo que diz, eu estou convosco até a consumação dos séculos. É o mesmo que diz, eu estou com você até o fim, venha o que vier, mas eu estou com você. É o mesmo Deus. É o mesmo que deixou esse evangelho, que deixou as suas promessas. Então nós não podemos ir na contramão desse evangelho. É o mesmo Deus que deixou a promessa de fazer o extraordinário. Então, se você for por esse caminho que Jesus deixou, tenha certeza que Ele vai sim. Ele vai fazer o extraordinário, Ele vai fazer o sobrenatural. Mas o nosso alvo, o seu alvo, não deve ser esse. Ah, eu preciso estar por cima, sem por cima. Por que muitos crentes estão sofrendo hoje? Estão decepcionados. Dizem que estão decepcionados com Jesus. Decepcionados com a igreja. E alguns falam decepcionados com o pastor. Por quê? Porque ouviram o evangelho que está na contramão, uma palavra que está na contramão do evangelho. Ouviram uma mensagem que está na contramão. Não, você vai conseguir tudo que você almeja conseguir. E aí não conseguiram, ficaram decepcionados. E não conseguiram, pararam na caminhada. Não conseguiram, deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque ouviram o evangelho, que não é esse que Jesus falou para os seus discípulos. Só ouviram o evangelho de ganhos, não de perdas. Só ouviram o evangelho de celebridade e não de humildade. Só ouviram o evangelho de receber e não de dar. Só ouviram o evangelho de ser servido e não servir. Jesus disse, não, eu vim aqui para servir e não para ser servido. E Ele deixou o exemplo aqui. Não é que Ele foi lá e serviu um alimento para os seus discípulos, né? Não, Ele foi lá e lavou o pé dos seus discípulos. Ele foi lá e enxugou os seus discípulos.
lição que Jesus deixa para nós. E é a alegria, e a felicidade. No versículo 17, do capítulo 3 de João. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Ou bem-aventurados sois, se a praticais. Jesus define aqui o que é felicidade. Jesus define aqui o que é alegria. Jesus define aqui o que é ser muito feliz. Mas quem é feliz? Ou quem é muito feliz? É aquele que serve. E não é aquele que serve os mais poderosos. É aquele que serve os mais fracos. É aquele que serve os mais humildes. É aquele que serve aqueles que mais necessitam. Eles são os mais felizes. Por quê? Porque eles servem os humildes. Eles servem os necessitados. Porque é muito fácil também servir os poderosos. É muito fácil servir aquele que está por cima. Agora servir os pobres, necessitados, servir aquele que está no nível, mais inferior do que nós. Mas Jesus está dizendo, quer ser feliz? Pratique isso. Quer ser bem-aventurado? Quer ser mais feliz? Pratique isso. Sirva. Sirva. Faça. Sirva da maneira mais humilde. A maior felicidade é servirmos uns aos outros assim como Jesus serviu. E repita essa frase. A grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas nos servem, mas a quantas nós servimos. A grandeza do reino de Deus está em eu servir as pessoas, em você servir as pessoas, não quantas pessoas nos servem. Isso sim faz parte do reino de Deus. Então, quantas pessoas você está servindo? Quantas pessoas eu estou servindo? Ou eu estou aguardando alguém para me servir? Você está aguardando alguém para servir você? Jesus poderia esperar seus discípulos, cruzar os braços lá e ficar aguardando. Quem vai começar a servir? Quem vai começar a lavar os pés? Estão empoeirados. Mas Jesus, ele toma a atitude de servir os seus discípulos. E ele mostra que a grandeza está em servir, que a grandeza é estar na humildade, que a felicidade está em servir. Então, cuidado com esse evangelho, cuidado com essa mensagem que está na contramão do evangelho. Que você pode tudo, que você sempre tem que estar por cima, que você não pode ser perseguido, que você é filho do rei, que você pode ter certeza que Deus ele vai dar o melhor. Deus ele vai dar o melhor. Deus sempre vai dar o melhor, não vai dar o pior. Sempre vai dar o melhor. Mas ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. Então tomemos cuidado com esse evangelho altruísta, com essa mensagem porque depois as coisas não acontecem e aí a gente joga nas costas de Deus, né? Estou decepcionado com Deus. Essa semana Deus falou muito. Estava orando, Deus falou muito. Não mude a mensagem. Por
3 vezes, não mude a mensagem, não mude a mensagem, não mude a mensagem. Você vai ser procurado. Alguém vai falar nos seus ouvidos, mas não mude a mensagem. Não mude a minha palavra. E a gente ouve nos corredores de alguns líderes. Precisa fazer esse caminho aqui. E a gente vê algumas. Você, realmente, eu acho que esse é o caminho. Mas a mensagem do reino é essa aqui. A mensagem do reino é isso. Quer ser mais feliz? Pratique essa mensagem. Quer ser mais feliz? Sirva. Quer ser mais feliz? Olha o exemplo de Jesus. E procure servir. Se assim o fizermos, nós seremos servidos também. Deus vai providenciar alguém para nos servir. Deus vai providenciar alguém para nos abençoar. Deus vai providenciar alguém para nos honrar. Agora não podemos se iludir com algo que não está nas Sagradas Escrituras.